A Roda do Conto. Venham viajar num universo fantástico dos contos e das histórias de encantar. Um programa de Teresa Noronha. Olá, sou a Teresa Noronha e hoje estou aqui na Rádio Freguesia de Belém para viajar convosco num universo fantástico dos contos e das histórias de encantar, onde as vozes do mar, das florestas, dos animais, do vento, das montanhas e de outros personagens que irão aparecendo, nos guiam no roteiro mágico e nos trazem momentos alquímicos de sonho, de diversão e de sabedoria. Escrevo regularmente histórias ao meu neto Rodrigo e decidi partilhá-las convosco, alargando assim o universo mágico da sua essência. A história de hoje, o Natal do Sr. Mateus, vai falar-nos de uma ideia maravilhosa que o Bruno, a Carolina e os seus pais tiveram. Vamos ouvir? O Bruno e a Carolina viviam com os seus pais numa casa grande, confortável e espaçosa. Cada um tinha o seu quarto, mas muitas vezes o Bruno ia para o quarto da irmã conversar, porque ela tinha um puff muito confortável onde ele adorava sentar-se. A Carolina um dia até lhe disse: "Ó Bruno, já que gostas tanto do meu puff, por que é que não pedes à mamã para te comprar um igual?" "Olha, porque ocupa muito espaço e tinha que desmanchar a pista do meu comboio, e isso é que nem pensar." O Bruno adorava a sua pista de comboios, que ocupava grande parte do chão do quarto, mas não se importava nada com isso. Na casa ao lado vivia a Sílvia, a maior amiga da Carolina. Os pais tinham emigrado há 2 anos em busca de uma vida melhor e ela, enquanto não ia ter com eles, vivia com o avô Mateus, que a adorava. O Natal estava quase a chegar e os 3 amigos estavam muito entusiasmados. A Carolina e o Bruno já tinham feito a sua lista de compras, mas a Sílvia ainda não. Nesse ano, a maior prenda era ir ter com os pais e passar o Natal com eles. Apesar de ter muita pena de deixar o avô sozinho, ela estava radiante com a ideia de viajar, ir conhecer outro país e poder passar as férias de Natal com os pais que já não via há muito tempo. Nessa tarde, a Carolina tinha saído da escola mais cedo e decidiu ir brincar um pouco com a sua amiga. As aulas estavam a terminar e a Sílvia viajaria em breve, por isso aproveitavam todos os momentos para estar juntas. A sua amiga estava muito em baixo e, como sempre, decidiu partilhar com ela o que tinha. Com um ar bastante desanimado, falou da sua preocupação sobre o avô que ela adorava e que estava quase sempre triste. "Sabes, Carolina, eu vejo sempre assim e por algumas vezes, quando entro de repente na sala, percebo que ele limpa as lágrimas apressadamente para eu não o ver chorar." "Oh, que triste", disse a Carolina, sentindo vontade de abraçar o avô Mateus. "Ontem, quando o meu pai ligou, eu até lhe falei de novo disto, porque às vezes penso que fiz alguma coisa que faz sentir triste o avô Mateus", continuou a Silva. "E o que é que o teu pai disse?" perguntou a Carolina. "Disse que não tem nada a ver com isso. A tristeza dele tem a ver com as saudades que ele tem da avó. Eu fiquei muito mais descansada", disse a Sílvia. "Claro que também estou triste. Também estou triste com a morte da avó Ruth, mas fiquei aliviada porque o pai disse que a tristeza do avô não tem nada a ver com alguma coisa que eu tenha feito." "Pois, ele antes não era nada assim. O avô Mateus estava sempre a rir e a brincar", disse a Carolina com uma voz muito suave. "Sabes", continua a Sílvia, "no outro dia, depois de jantar, saímos para passear e comprar uns chocolates. E quando estávamos quase a chegar, eu olhei para o céu e disse ao avô que a avó Ruth estava a espreitar-nos de cima de uma das estrelas. Ele ficou muito emocionado. Depois abraçou-me com muito carinho e acho que ficou muito melhor. Ele precisa muito de ti", continua a Carolina. "Pois eu sei. E eu sempre que posso estou perto dele. E conversamos muito. Mas olha, o que é que achas de irmos lanchar?" "Que grande ideia", disse a Carolina, que adorava os lanches em casa da sua amiga. "Olha, vamos chamar o avô e pedir-lhe para nos ajudar a fazer aquele bolo de coco que nós adoramos", disse a Sílvia toda animada. "Vamos", disse a Carolina. Vô, onde é que estás? Temos um pedido para te fazer", disse a Sílvia sorrindo. "Estou aqui na sala, mas que pedido é esse?" disse o avô Mateus, interrompendo a leitura do livro. "Vô", disse a Sílvia correndo para a sala e abraçando, "nós queríamos muito que nos ajudasses a fazer aquele bolo de coco que nós adoramos. Podes?" "Claro que sim, meu amor, claro que posso. Vamos lá." E lá foram os 3 para a cozinha. O avô dava as suas orientações e as amigas iam seguindo tudo com muito cuidado.
Era um dos seus bolos favoritos e levava o iogurte de coco, farinha de aveia, ovos, tâmaras para adoçar, manteiga, raspas de limão e coco ralado. Puseram o bolo na forma e enquanto ele cozia foram brincar. Começaram a construir um puzzle, que era um dos seus passatempos favoritos, mas a Carolina percebeu que a sua amiga estava muito desatenta. Ela descobria sempre onde estavam as peças mais difíceis de encontrar, mas nesse dia parecia estar bem longe. "Oh, Sílvia", disse a Carolina quando pararam um pouco para provar o bolo, "estás mesmo preocupada, não estás?" Pois estou. Sabes, eu quero muito ir ver os meus pais e passar as férias com eles, mas está a custar-me imenso deixar o avô Mateus assim." "Mas porquê é que ele não vai contigo?" perguntou a Carolina. "Porque não pode. Ele está a fazer aquele tratamento no hospital e neste momento tem que ir lá 2 vezes por semana e não pode mesmo faltar", respondeu a Sílvia. "Por isso é que não fomos logo com o papai e a mamã. Ele só pode viajar quando estiver mesmo bem." "Oh, não sabia disso", disse a Carolina. "Realmente? Assim não vai dar." "Pois, e o pior é que é Natal, a avó Ruth já cá não está, ele vai ficar ainda mais triste se passar esse dia sozinho", disse a Sílvia. A Carolina ouvia tudo com atenção e no seu coração ia-se formando uma ideia, mas nesse momento não disse nada. A tarde passou muito depressa e quando começou a escurecer, despediu-se porque já eram horas de ir para casa. No caminho ia muito emocionada. Nunca tinha pensado em como era triste alguém passar o Natal sozinho. A sua casa costumava encher-se de pessoas nessa altura e vinham tios e primos de todo o lado. A avó Linda e o avô Carlos, que viviam perto, e os outros avós, os pais da mamã, também costumavam vir sempre, apesar de viverem muito mais longe. Era uma imensa alegria ter a família toda reunida e a Carolina nem imaginava como o avô Mateus se iria sentir sozinho, ainda por cima numa altura como aquela. Como sempre fazia, assim que chegou a casa foi ter com o irmão. "Olha, tenho uma coisa para te contar", disse ela. "Podes ir ter comigo ao meu quarto?" O Bruno sentou-se no seu querido puff e escutou atentamente o que a irmã lhe dizia. Ele era muito observador e já tinha percebido as mudanças no comportamento do avô Mateus, que desde a morte da avó Ruth andava sempre muito triste. Enquanto a Carolina lhe ia descrevendo a situação e partilhava o que tinha pensado fazer, ele também teve uma ideia e no fim, olhando para a sua irmã, sorriu. "Carolina", disse ele, "sabes uma coisa? Eu tenho a mesma ideia que tu. Agora só temos que falar com a mãe e com o papá." A sua casa não era muito grande e nessa altura do ano costumavam vir sempre muitas pessoas da família, mas eles tinham um coração enorme e arranjavam sempre lugar para mais alguém. Os 2 irmãos, à hora de jantar, conversaram com os pais. Contaram-lhes que a Sílvia ia passar o Natal fora, que o avô Mateus ia ficar sozinho em casa e que tinham tido uma ideia para ele não ficar muito triste. Tinham pensado em convidá-lo para passar o Natal com eles. Os pais ouviram, emocionados, e no fim a mamã disse: "Mas que ideia ótima, meus filhos! Claro que sim, meus amores! Claro que sim, meus filhos queridos! São muito bondosos e eu estou muito orgulhosa de vocês." O papai, entretanto, estava muito calado e muito pensativo. Eles olharam-no com alguma apreensão. "O que foi, papá?" perguntou a Carolina. "Tu não concordas?" "Não é isso", disse o papá. "É que eu tive uma ideia que poderá ser a cereja no topo do bolo para o avô Mateus." "Sim, meninos, a cereja no topo do bolo", disse ele a rir. "É uma ideia que, junto com a vossa, pode mesmo mudar radicalmente o seu Natal. Mas primeiro vou ter que falar com ele e só depois vos explico melhor." "Ai, papai e os seus mistérios", disseram os irmãos a sorrir. No dia seguinte, o papai e a mamã foram à casa do avô Mateus e, depois de uma grande conversa, convidaram-no a vir passar o Natal em casa deles. Afinal, eram vizinhos e moravam mesmo muito perto. Disseram-lhe que iam receber, como sempre, muitas pessoas da família, que a casa estava demasiado cheia, mas havia um lugar para o avô Mateus que seria recebido sempre com muito carinho. Então o papá sugeriu-lhe que, se concordasse, os tios Marcos e Mariazinha, que ele conhecia muito bem, podiam ficar em casa dele, que era bastante grande e tinha muitos quartos vazios. Assim, eles ficavam mais à vontade. E ele ia ter sempre companhia enquanto a Sílvia estivesse fora. A tia Mariazinha estava à espera de bebê e precisava ficar mais descansada e mais confortável. O avô Mateus ouviu tudo, calado, e depois começou a chorar. Mas desta vez eram lágrimas de felicidade e gratidão que deslizavam dos seus olhos.
Desde a partida da sua querida mulher, ele nunca mais tinha sentido essa alegria e nesse momento o seu coração estava leve e cheio de luz. Quando os pais contaram isto ao Bruno e à Carolina, eles ficaram ainda mais contentes e foram logo partilhar com a Sílvia, que entretanto já tinha acabado de saber a novidade pelo avô. Abraçou os seus amigos radiante e emocionada. "Vocês são mesmo os meus melhores amigos", disse ela chorando de alegria. "Nem imaginam como sinto", disse ela com a felicidade estampada na cara. Entretanto, o Natal estava quase a chegar e era preciso fazer os últimos preparativos. A Sílvia ia metendo na mala as coisas que queria levar para a viagem e o avô Mateus ia planeando os seus dias na companhia dos tios Marcos e Mariazinha, que era um casal muito simpático por quem ele tinha uma grande amizade. Entretanto, a Sílvia partiu, feliz e aliviada por saber que o seu avô ia ficar muito bem. Os dias corriam devagar e todos aguardavam o Natal com muita alegria e expectativa. A família do Bruno e da Carolina também ia chegando, instalando-se, e o Marcos e a Mariazinha foram, como combinado, para a casa do avô Mateus, que estava felicíssimo por recebê-los. O Natal finalmente chegou e foi um momento de grande alegria. A família estava de novo reunida e nesse ano havia entre eles mais uma pessoa que ali estava, sentindo no coração a imensa força da fraternidade, da solidariedade e do amor. Na hora de abrirem as prendas, reinava a alegria do costume. O avô Mateus pegou, entretanto, num saco de papel dourado com um laço muito bonito. "O que é que será que ele trouxe?" segredou a Carolina ao Bruno. "Não sei, mas somos tantos e ele trouxe só aquele saco. Mas vamos ver." Tinha chegado a vez do avô Mateus distribuir as suas prendas. Primeiro tirou uma grande embalagem de doces variados e depois um cartão onde estava desenhada uma linda casa. Respirou fundo e com uma voz emocionada disse: "Estes doces são para as crianças e vieram neste saco muito grande para poderem dividir e partilhar uns com os outros, porque Natal é partilha e amor." E pegando no cartão continuou: "Esta casa de cartão simboliza a minha própria casa e quero dizer-vos que a partir de agora ela estará sempre à disposição da vossa família. Quem vier passar uns dias convosco pode sempre ficar comigo e será recebido com o mesmo amor com que vocês me estão a receber. Estou muito feliz e agradecido ao Bruno, à Carolina e a todos vós e nunca mais me irei esquecer deste momento." "Nem nós", disseram em coro o Bruno e a Carolina, sentindo no coração a imensa alegria que só o amor pode dar. Esse seria para todos um Natal diferente e absolutamente inesquecível. Espero que tenham gostado desta história que nos fala da importância de amar os outros e fazê-los felizes. E às vezes é preciso tão pouco para o conseguir. Até para a semana. Eu sou a Teresa Noronha e esta foi mais uma volta na Roda do Conto.